Bíblia de Estudo NVT, da editora Mundo Cristão. Mateus capítulo 2, versículo 16. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 2, versículo 16. Matar todos os meninos. Herodes era conhecido pela crueldade. Matou o próprio filho para proteger o trono. O que fez surgir o ditado "é mais seguro ser um porco", em grego hus, de Herodes do que ser seu filho, em grego huios, porque Herodes ao menos observava o kosher, a dieta alimentar dos judeus. De 2 anos para baixo, com base no relatório dos sábios, Herodes calculou a idade provável da criança. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus capítulo 2, versículo 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 2, do versículo 16 ao 18. Em documentos históricos antigos dos quais temos acesso, não há registro sobre a matança de bebês, porém ela condiz perfeitamente com a ordem de Herodes de executar sua esposa Mariana e 2 de seus filhos, devido a supostas ameaças ao seu reino. O fato de que talvez apenas 20 bebês tenham sido mortos pode explicar a omissão do ocorrido em outros registros. Estudo o capítulo 2, versículo 16. 2 anos para baixo. Sugere que, desde o nascimento de Jesus até a visita dos magos, mais de 1 ano havia se passado, uma vez que Herodes morreu em 4 a.C. Em 4 a.C.? É provável que Jesus tenha nascido em 6 ou 5 a.C. Cálculos antigos que levaram à divisão do calendário em a.C. e depois de Cristo. Não consultaram a obra de Joséfo, historiador judeu do século I, do qual derivamos datas mais acuradas. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus capítulo 2, versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 2, versículo 16. Todos os meninos de Belém, de 2 anos para baixo. O pequeno vilarejo pode ter tido de 10 a 30 meninos com essa idade. A consulta anterior de Herodes o Grande, os magos sobre o tempo do aparecimento da estrela, no versículo 7, lhe proporcionou o tempo estimado de nascimento do seu potencial concorrente. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus capítulo 2, versículo 26. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual a precisão se informara dos magos. Vamos para o estudo? Não temos um estudo sobre esse versículo. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus capítulo 2, versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todas as suas fronteiras, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos homens sábios. Vamos para o estudo?
Estudo no capítulo 2, do versículo 16 ao 17. Os céticos negam que Herodes tenha alguma vez mandado matar os meninos de Belém, visto que nenhuma fonte extrabíblica documenta esse evento horroroso. Os assassinatos, no entanto, são consistentes com o seu comportamento documentado, tal como o homicídio que ele ordenou de sua própria família. O historiador judeu Joséfo relata que Herodes planejou para que muitos nobres judeus fossem assassinados por ocasião de sua morte, a fim de assegurar que a terra lamentasse seu falecimento. Anotações do capítulo 17, do versículo 167 ao 69. O cumprimento de Herodes faz lembrar o de Faraó. Por ocasião do nascimento de Moisés, em Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao 22. Esta e outras admiráveis semelhanças à narrativa do nascimento de Moisés reforça a apresentação de Mateus faz de Jesus como o novo Moisés, que Deus prometeu em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 15 ao 19. Os judeus antigos consideravam Moisés como um libertador, como em Atos, no capítulo 7, do versículo 25 e no versículo 35. Ao sublinhar paralelos entre Moisés e Jesus, Mateus mostra que Jesus era o libertador, prometido que haveria de salvar o seu povo dos seus pecados. Ver nota em Mateus, no capítulo 1, do versículo 7 ao 16 e capítulo 2, do versículo 20 ao 22. Herodes matou todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, porque a estrela tinha aparecido aos homens sábios 2 anos antes, presumivelmente na ocasião do nascimento de Jesus.